uma vez eu discutindo com uma pessoa totalmente cristã, eu virei para ela e perguntei o seguinte, olha, se fosse certeza, assim, né, a gente fizesse realmente um estudo, e existem muitas evidências, de que legalizar o aborto vai diminuir o número de abortos e o número de mortes, tanto do que você considera como bebê, como de mulheres. A pessoa falou, não, mesmo assim, o que é certo é certo. Então, vocês entendem? Não é sobre uma defesa da vida mesmo. Entende? Pode até ser uma ideia, um princípio inicial, mas acima de tudo eles precisam cumprir uma regra que eles acreditam, porque esse certo e errado define, acima de tudo, o destino da própria alma individual deles. Imagina, eu sou cristão, eu sou a favor da vida. Se eu defender um negócio desse, eu posso ir para o inferno. Eu vou pagar o preço. Então eu preciso continuar devendo para garantir a minha salvação. Olha só, vê como as coisas estão atreladas? Então, são tantos elementos que a gente precisa entender o viés cognitivo que essas pessoas têm. Como é que na cognição deles eles processam, como é que o sistema de crença deles produz esse tipo de racionalidade. Meu nome é Misael, eu sou jornalista e sou do canal Miss e Maria. Bom, tu disseste que vocês estão trabalhando, então, para tentar punir os agressores. Sim, perfeitamente. Né, e buscar que as mulheres, enfim, não sofram violência. Por que o PL 1904, então, condena uma mulher que pratica o aborto depois das 22 semanas a uma pena maior do que o estuprador que estuprou ela? Porque o homicídio é mais grave que... Certo, mas aí nós estamos tirando o direito que a mulher já tem garantido para ela por lei e vocês querem, ao mesmo tempo, beneficiar o estuprador que vai poder ter um filho. O estuprador não vai ser beneficiado. Não, ele vai ser deveria beneficiado. pegar mais tempo de porque pena. ele está Quem pegando defende menos. que ele saia antes são Mas vocês. o crime hediondo foi, inclusive, aprovado pela esquerda. Foi a Maria do Rosário Mas que quem propôs esse projeto. defendeu que a E proteção vocês de pena estão para crime provando- hediondo foi a esquerda também, através... Vocês querem punir a Maria do mulher. Rosário defendeu Vocês Champinha, querem você vai punir usar ela a como vítima. exemplo? Vocês querem punir a vítima. Vocês não estão Quem punindo o é a estuprador. vítima? A vítima é a mulher que foi estuprada. E o bebê o quê? Ela Culpado? tem 22 anos. O bebê 22 é culpado semanas, do crime? ela vai ter que carregar pelo resto da vida esse trauma. Mesmo E que se ela for você uma menor de matar idade. uma pessoa, Uma seu menor trauma de diminui? idade. Tu acha que uma menor de idade que foi estuprada merece ir pra cadeia Você por acha mais que um tempo do bebê que o homem merece que estuprou ser ele? Vamos pensar numa coisa aqui, galera. Eles são pró-vidas, né? Então a primeira coisa que eles fazem é colocar todo o campo de esquerda, ou também, vamos pegar aqui o campo de esquerda, que dentro do campo de esquerda estaria a maioria dos ateus também, né? Ou das pessoas que não são cristãs, ou das pessoas de matrizes, de religiões de matrizes africanas. Ou seja, tudo que, para eles, na cabeça deles, seriam pessoas pró-morte. Então eles fazem um espantalho, e eu acho que o que falta na hora de ter esse debate é tentar qualificar, definindo melhor os termos, tá? Por exemplo, não é sobre assassinato e não é sobre morte de bebê. E não é sobre, e aqui gostaria de fazer uma crítica àqueles que, ao defender a legalização do aborto, usam o termo eu sou a favor do aborto, eu sou a favor. Então isso cai num erro de interpretação e num erro de comunicação. Para o outro lado ali que está ouvindo, que vai olhar quem é de esquerda, vai olhar um ateu que está defendendo a legalização do aborto e vai falar, poxa, essas pessoas são pessoas sem coração, são pessoas que não se importam com a vida de bebês, né? São pessoas do mal, são pessoas que querem desmoralizar a sociedade, são pessoas que não amam o próximo, são pessoas que não se importam com o próximo de verdade. Então fica esse debate fica acontecendo sem que seja definido realmente sobre o que se está falando, né? Então, quando a gente pensa sobre aborto, a primeira coisa é um tema complexo, delicado, e é um tema que precisa ser conversado de maneira responsável, para que não haja ruído nessa informação. Então, a primeira coisa, agora eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Eu, Matheus, sou ateu, estou aqui na internet há um tempo, sou muito de esquerda. O que significa você ser ateu, ser muito de esquerda e você defender a legalização do aborto? Então vamos começar a pôr essa bola no chão, né? Primeiro, não é sobre ser a favor do aborto. Eu tenho plena convicção que nenhuma mulher, seja de direita, de esquerda, seja pobre, seja rica, faz o aborto pensando assim, nossa, eu sou a favor, as pessoas têm mesmo que abortar, porque abortar é uma coisa boa, abortar é uma coisa legal, né? Gente, a pessoa que chega nesse ponto, seja pelo motivo que for, com certeza ela já está numa situação extremamente traumática e com problemas sérios, tá? Então, assim, em nenhum lugar do mundo eu acho que uma pessoa vai defender o aborto pelo que ele é em si, tá? Então, assim, o aborto ele é parte de um processo muito mais complexo, muito mais amplo, tá? Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa pacificar, não,
A esquerda não é a favor do aborto. Pessoas que acabam abortando não fazem isso porque gostam de fazer, porque acham que é a melhor solução, porque acham que é legal, que é isso que todo mundo tem que fazer, né? De uma forma simplista, assim. Então, não. Eu, ateu de esquerda, não sou a favor do aborto e tenho certeza, acompanhando esse debate, que a maioria das pessoas que às vezes falam e defendem essa pauta desse jeito também não são a favores do aborto, tá? Então, diferenciação, defender a possibilidade coberta de lei para que a pessoa que aborta, da complexidade e da tristeza que é chegar nesse ponto, decide fazer isso, você defender que existe uma lei que isso não seja criminalizado, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, por quê? Porque abortar não é assassinar, certo? Então, outra coisa que a gente precisa deixar bem claro. Aborto não é assassinato. Para isso ficar bem claro, existe uma PL, a PL 1904 de 2024, que tenta equiparar o aborto após 22 semanas a um crime de homicídio simples. Então, veja, a lei atual, isso aqui é um projeto, não está em vigor, tá? A lei atual não trata o aborto como assassinato. Então, quando alguém fala que o aborto é um assassinato, a primeira coisa que a gente deveria fazer é questionar. Peraí, com base em que você diz que o aborto é um assassinato? Provavelmente a pessoa vai dizer que você está matando uma vida humana. Aí a gente vai entrar para um debate filosófico. Então, assim, a grande questão é questionar qual a base e a gente ir retrocedendo para entender o raciocínio de uma pessoa como a Ana Campagnolo, que vai dizer que abortar é assassinar, sendo que nem a lei prevê isso. Ela vai falar, não, mas a lei não é justa. Tá, então vamos fazer um debate filosófico, então. Por quê? Porque você está tirando uma vida. Tá, aí a gente vai entrar num outro debate, a gente vai avançar. Tá, o que é a vida? Você diferencia vidas? Vida humana, vida animal? O que é uma vida? Porque, desculpa, é uma vida em potencial? Aí ela vai falar, não, você está matando bebês. Aí a gente vai entrar numa outra discussão. Peraí, um feto ali, um embrião, isso é um bebê? Entende? Então a gente tem que aprofundar essa discussão. E a gente faz isso definindo os termos e qualificando esse debate, tá? Vamos seguindo aqui pra gente dar a sequência depois. Morto pelo crime Não, de um eu quero adulto? tentar entender, tu não tá respondendo o meu ponto. Então eu vou Por que tu deixar me você terminar responde? seu argumento. Não, eu quero que tu me responda isso. Tu acha que a vítima tem que pagar, uma vítima menor de idade, estuprada, tem que pagar na cadeia mais do que o estuprador que estuprou ela? Não, com certeza não. Então Eu por que acho vocês foram a favor desse porque projeto? eu acho que esta vítima Por quê? não tem o direito de matar. Então Mas ela não eles têm o deve ser direito presa garantido e pela lei. tampouco deve Eles têm o abortar. direito pela lei. Elas têm o direito pela lei de fazer esse aborto. Nem tudo que tá na lei é moral, né? Não interessa se é moral ou não, se tu gosta ou não. Interessa Tu é uma sim. cristã. Eu não sou Interessa cristão sim. e eu não quero. Aqui, ó. Tu é uma cristã, então você defende essas coisas. Que pra quem já tá vendo, já tá na ideia da cabeça dessas pessoas que o cristão tá defendendo a vida, e o cara, né, o Misa fala que eu não sou cristão, então eu tenho o direito de matar. É essa a ideia que passa. E isso tá errado. Então, assim, o que a gente deveria virar pra uma pessoa que tá trazendo um argumento desse é, primeiro, eu também sou a favor da vida. Só que vamos definir o que é vida, o que é risco de vida, e mais, assim, o debate tá aqui sobre a punição, né, sobre a gente tentar equiparar. Eles não acham que o estuprador é legal e é joinha. Eu acho que tentar equiparar e falar, olha, eles acham que o crime da mãe que tá tirando o feto, que tá abortando, é maior do que o crime do estuprador, não porque eles acham que o estuprador, vamos dizer assim, é menos mal que a mãe, mas é porque na cabeça deles, na ideia deles, eles realmente estão defendendo a vida, é um valor maior que tudo pra eles. E por que eles acreditam nisso? Então é isso, gente, é isso que a gente tem que entender. A linha de raciocínio da pessoa, pra ela é claramente cometer um aborto, é cometer um assassinato, é matar uma vida, e então a mãe estuprada, seja uma menina, seja uma criança, a idade que for, na condição que for, ao fazer isso, estaria cometendo um crime, estaria cometendo assassinato, porque eles acreditam que o valor daquela vida que está ali, o bebê, ele não pode ser responsabilizado e culpado. Então a gente tem que entender a linha de raciocínio dessas pessoas, entendeu? Pra gente não ficar com essa imagem de que a gente defende assassinato, porque isso é um absurdo. Tem que bater no seguinte, olha, o que você está defendendo como vida a gente precisa discutir, como vida humana a gente precisa discutir, e o que você está defendendo como assassinato a gente precisa discutir. É o ponto central desse debate aqui. Eu respeitar, eu não quero, por exemplo, assim, ter Mas que a moral lidar não vem com só a da tua fonte questão. religiosa. Não, na questão do aborto é O crime basicamente para da fonte da homicídio questão sempre religiosa. terá que ser maior do... Não, a mas esse punição não é para o ponto. homicídio Esse não é o sempre tem ponto. que ser maior Porque do que a punição vocês para... cristãos estão fazendo a pressão para que isso aconteça. Ou seja, Sim, para que uma a vítima menina não de se torne uma então me criminosa responde, tu quer assassina. que uma menina de 14 anos pague mais Não, tempo na prisão? eu não quero. Eu Mas não então quero por que que ela tu apoiou seja esse presa, projeto? então eu não quero que ela aborte. Mas e por que tu fez esse projeto para que Eu uma não menina... fiz esse estuprada- projeto. Mas tu apoiou. É do teu Sim, partido. porque Tu tá nós dizendo somos que tu tá contra o criticando homicídio, pessoal. a pena de morte Tu tá para um criticando bebê, o pessoal em por uma virtude do questão. É isso, cara. O Misa tá batendo no porquê, ela tá explicando. É uma crença. Ela acredita que a vida de um feto
desse processo de reprodução do próprio corpo feminino. Você entende? Porque o que acontece? Aí que a gente tem que entrar. Fala, não, peraí. A gente, enquanto sociedade, não pode definir o que é uma vida humana a partir da sua crença religiosa. Porque o cristão, ele acredita no quê? Que a partir do momento que houve uma fecundação, Deus coloca ali uma alma e aquilo se torna um ser individual, uma alma individual e um filho de Deus. Então a gente precisa entrar no seio dessa discussão, começar a colocar eles dentro da própria contradição. Tá, se Deus sabe tudo, se Deus conhece tudo, se Deus controla tudo, se Deus criou tudo, por que Deus permite? E porque se ele efetivamente cria aquela alma, se ele cria ele cria, é uma decisão. A criação é uma decisão. Se a decisão divina de criar uma alma, essa criação compactua com um estupro, então veja bem. Ah, não, mas aí é o livre-arbítrio, né? O ser humano é mau. O estuprador que decidiu fazer isso com a moça é independente da vontade de Deus, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Tá, mas se Deus, veja só, se a criação de uma alma depende daquele estupro, se Deus não é capaz de impedir aquele estupro, ou se Deus está obrigado a criar uma alma nova, a criar um ser novo, a partir de uma coisa tão horrenda que é um estupro, Deus não é onipotente, ele não pode tudo. O ato da criação de um ser, de uma vida nova, de uma alma nova, que na concepção do cristão passa a ser um ser individual e eterno, porque a alma é eterna, ou seja, a alma nem escolhe se pode ou não pode, se deve ou se não deve, quando e em que condição existir. E quanto mais uma alma que vai chegar aqui no mundo para viver e ter que encarar a própria vida, que a vida dela é a origem de uma violência contra a sua mãe, entende? E em muitos casos, se vamos supor, se realmente a lei tipificasse o estupro como assassinato, e isso realmente essa criança passasse por uma obrigação legal de existir, entende? Ela existiria já tendo que lidar futuramente com toda essa carga. A gente já não escolhe existir, né, gente? E aí, quando você é fruto de um estupro, você ainda tem uma lei que não pergunta pra você se você deveria ou não existir, e uma lei que vai fazer você existir sob essa condição. E aí é o pior, gente, a partir de uma crença, de uma fé religiosa. E as pessoas têm o direito de acreditar nisso, tá? Aqui não é sobre questionar o direito da pessoa ter a fé, por mais absurda que ela seja. A questão é a seguinte, ela não pode impor isso para a sociedade inteira, porque isso é um debate filosófico. Definir o que é uma vida humana e o que é um ser autônomo humano, porque se a gente for pela linha filosófica, você pode pensar no seguinte, né? Pessoas como eu, que não acredita em alma, não acredita que Deus tem alguma coisa a ver com isso aí, não acredita que exista esse ser observando a história humana e vendo tudo isso acontecer, e sendo cúmplice de tudo e ainda participando, né? Ainda botando a alma na vida daquele feto que está sendo originado ali por um ato de violência extrema contra as mulheres. Então, veja, a vida pode ser olhada do ponto de vista biológico, é uma reprodução, corpo das células humanas. Então, como é que a gente define, a partir de que ponto aquela vida não é uma parte do corpo da mulher? A partir de ela é uma vida em potência. Tá, mas ela é uma vida em potência, mas o óvulo que a mulher produz, né, no seu ciclo menstrual, que depois elimina, também é uma vida em potência. O espermatozoide do homem, pensando aqui na ideia cristã, quando transa com a mulher, quando tem relação sexual com a mulher, e mesmo que a mulher esteja lá fazendo as tabelinhas, fazendo o processo natural dela de contracepção, esse esperma é uma vida em potencial que vai ser desperdiçada e vai ser eliminada também. Né? Então, veja, milhares de seres vivos no nosso corpo que estão sendo eliminados, né, o tempo todo no processo cíclico, biológico, natural do corpo. Uma vida é o frango frito que você come. Né? Então, veja, aí a gente tem que aprofundar esse debate, né, gente? A gente tem que aprofundar esse debate. A partir de quando a sociedade vai definir aquilo como vida humana, independente, autônoma, que vira também um cidadão, né? Esse conceito de cidadão, e que deve e precisa ser protegido. Porque eles tratam o embrião, o feto, eles tratam como se fosse um bebê, e não é. Então isso aqui precisa ser colocado às claras, tá? E eles vão se basear, meu Deus, mas tem uma alma, Deus permitiu, alguma coisa deve ser. Tá, então, se você foi estuprada, se a sua filha foi estuprada, se alguém da sua família foi estuprada, alguém que você tenha influência, né,
você convence essa pessoa a não fazer, você não faça, né? Você não permita que a sua filha faça isso, porque a sua religião, a sua fé entende isso de outro jeito, mas isso não pode virar uma lei para todo mundo. Então, galera, se vocês tiverem sugestões de vídeos pra gente reagir aqui, deixa aqui nos comentários, comenta aqui sobre o que você acha sobre essa temática. Eu sei que é uma temática espinhosa. Se você tem discordância, se eu falei para você, eu falei alguma besteira, deixa aí no comentário. Vamos seguir essa conversa aí na comunidade, beleza? Valeu, companheiros de Devir, por terem ficado até o final desse react, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Pantarei.